Oh, aleluia. Glória a Deus. Obrigado, gente. Glória a Deus. Oh, aleluia. Pode se assentar, querido. Que bênção estar aqui de volta. Amém. Estávamos lá em África, lá mais especificamente em Angola. Foi um tempo maravilhoso lá. E eu queria de antemão agradecer aos irmãos que estiveram orando por esse tempo lá. Realmente foi um tempo maravilhoso, né? Muitos frutos, graças a Deus. E eu creio que aquela semente que foi depositada naquele lugar vai frutificar. Amém? Que bom que você veio, que bom que você está aqui hoje, né? Nosso primeiro culto dessa série, né, de cura divina. Amém? Algo que chegou mesmo ao nosso coração. Nós temos visto muitas pessoas sofrerem por causa de doença. Amém? E essa não é a vontade de Deus. Está comigo? Você sabia que não é a vontade de Deus que a gente fique doente? Amém. Glória a Deus. Como é que você sabe isso? Eu vou passar por alguns versículos bíblicos aqui. A instrução que eu tenho da parte de Deus é para que a gente fundamente, né? Então hoje vai ser uma noite de ensino nesse tema, e logo depois nós vamos orar, né? Caso haja alguém no nosso meio aqui necessitando de uma intervenção divina na área da saúde. Amém? Então vamos aqui fundamentar algumas coisas para que a gente tenha convicção. A palavra diz que fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, não é assim? Nós vemos vários exemplos bíblicos aonde ouvir a palavra produziu fé naquela área e, consequentemente, porque fé estava lá, a pessoa recebeu cura para a sua vida. Amém? Manifestação da cura que já é nossa para o nosso corpo. Graças a Deus por isso. Um texto que me chama muita atenção é Marcos, no capítulo 16, no verso 15. Jesus, ele está ali a ponto de ir para o céu, né? Você sabe que Jesus, ele veio, né? A Bíblia diz que ele deixou de lado, né, os atributos divinos, e ele veio na terra, né, como um homem divino, cheio do Espírito Santo. Ele vem até aqui a terra, e a Bíblia chama Jesus da expressão exata de quem Deus é, não é assim? Mas Jesus, ele passa por aqui, ele nos mostra a vontade de Deus, ele nos mostra aquilo que Deus fala ao nosso respeito, amém? Aquilo que é a vontade de Deus para o homem, ele nos mostra quem o homem deveria ser. Tanto que quando Jesus ele vai para os céus, a Bíblia chama ele não mais de unigênito, mas de primogênito. Por quê? Porque depois dele viriam muitos. Isso a Bíblia está a falar de mim e de você. Só que o que eu quero focar aqui nessa despedida temporária de Jesus, vamos colocar assim, Jesus, ele geralmente todo mundo, quando geralmente a gente vai se despedir de alguém, a gente dá um recado, fala para essa pessoa aquilo que é mais importante, não é assim? Você vai ali, seus filhos talvez já estejam grandes, você vai viajar, vai fazer alguma coisa. Agora mesmo, eu e Marina fomos ali para Angola, e aí ao se despedir dos nossos filhos, a gente falou, olha, obedece o tio Jaime, né? Obedece a tia Giovana, a gente vai estar lá, mas a gente qualquer coisa liga, né? Dá aquele recado final. E Jesus lá em Marcos capítulo 16, ele faz algo parecido, ele comissiona a igreja e ele diz assim, e disse-lhes, ide por todo o mundo. Isso não é como é que eu posso fazer? Algo que a gente vai interpretar. Não, irmãos, isso é um comando divino. A Bíblia diz aqui categoricamente, ide por todo o mundo. E aí Jesus ele continua dizendo, e pregai o evangelho a toda criatura. Verso 16, ele diz assim, quem crer e for batizado será salvo, porém quem não crer será condenado. E aí no 17, estes sinais acompanharão aqueles que creem. Ou seja, aqueles que creem, haverão sinais que acompanharão a pregação do Evangelho, ir por todo o mundo, não é assim? Pregação do Evangelho, ou seja, o Evangelho, ele pressupõe sinais. A mensagem de Deus, ela deve ser cheia
da palavra, sim, obviamente, deve ser encharcada, baseada na palavra, a doutrina dos apóstolos, aquilo que foi nos deixado através das cartas, mas também é expectativa de Deus que essa mensagem seja carregada de poder e sinais. Está comigo? Uma igreja que não tem o poder e os sinais operando eficazmente, provavelmente é uma igreja que precisa rever algumas coisas. Por isso a gente sempre diz, somos uma igreja da palavra e uma igreja do Espírito. Por quê? Porque Jesus mesmo disse, enquanto você vai, os sinais te acompanham. Amém? Aí ele diz que sinais são esses. Esses sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome, não é no nome de um homem, está comigo? Não é um botãozinho que a pessoa aperta e de repente os sinais acontecem, não. Em meu nome, expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão as serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Agora presta atenção na última parte desse comando divino. Diz assim, se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles talvez ficarão curados. É assim que diz? Se impuserem as mãos nos enfermos, caso aquele culto específico esteja se manifestando a vontade de Deus, eles ficarão curados. Se imporão nas mãos dos enfermos, talvez, pode ser que, se a gente tiver muita sorte, se o poder de Deus estiver pesado naquele dia, se todo mundo estiver no repleplé, se a igreja estiver pegando fogo, aí sim. Não. O comando divino, ele é imperativo aqui, e ele diz, olha, imporão as mãos dos enfermos, e eles ficarão curados. Eu não sei quanto a você, mas se você for ver aqui no inglês, diz assim, imporão as mãos dos enfermos e eles ficarão curados. No francês, imporão as mãos dos enfermos e eles ficarão curados. Se a gente olhar o original, está dizendo a mesma coisa, imporão as mãos dos enfermos e eles ficarão curados. Não resta aqui, nesse comando divino, espaço para dúvida. A Bíblia é categórica em dizer, imporão as mãos dos enfermos e eles ficarão curados. Quem vai impor? Aqueles que creem. Está comigo? Agora, vamos pensar aqui comigo, vamos ser bem sinceros agora. Sinceridade, o original dessa palavra significa sincera. Né? Vamos nos expor aqui diante da palavra. É fato que nós sabemos que algumas vezes acontece de pessoas crentes estarem doentes, né? Algumas até vão para uma fila de cura, recebem imposição de mãos, e ali não sei o que acontece, mas o fato é que não acontece essa matemática divina. Imporão as mãos dos enfermos, eles ficarão curados. O que está acontecendo? Está comigo? Agora eu digo, irmãos, para você, a palavra nos dá pistas nesse sentido. Por quê? Jesus, você há de convir comigo, que não se passou por essa terra, nem vai se passar alguém tão ungido quanto Jesus. Jesus, ele operava nos 5 dons ministeriais ao mesmo tempo. Jesus nunca pecou. Jesus, ele operava 100% numa frequência divina. Está comigo? Agora, mesmo Jesus, o canal direto, nos tempos quando ele estava aqui, mesmo Jesus encontrou em algumas circunstâncias, algumas dificuldades, onde a manifestação do poder para a cura não se manifestou, e ele diz por quê. Certa vez ele estava lá na sua cidade natal, e ele diz, e aí ele diz a palavra que ele não pôde, imagine, estamos falando de Jesus, diz que Jesus não pôde operar naquela ocasião, naquele lugar, naquela circunstância, naquele ambiente, aquilo que ele veio fazer, que é manifestar a vontade de Deus, curar pessoas. Agora, por que ele não pôde? A Bíblia diz que foi por causa da incredulidade do povo. Isso me mostra que a razão, porque não vou dizer para você que essa é a única razão, está comigo? Não podemos de maneira alguma categorizar alguém, a pessoa não foi curada porque ela não creu. Não é assim que funciona. Mas a Bíblia nos diz que a maioria das vezes que a pessoa é curada é porque ela creu. Na verdade, Jesus o tempo todo está a falar ali para pessoas. Você
a sua fé te salvou. Você creu. O tempo inteiro que Jesus está nos evangelhos, impondo as mãos, curando pessoas, ele joga o resultado resultado positivo daquela intervenção divina para a fé da pessoa, e não para a unção que ele carregava. É isso que ele faz o tempo todo. E ali, irmãos, nesse ponto especificamente, nós observamos que a fé, e como que fé vem? Pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. A fé, ela apresenta um fator fundamental nessa equação divina da cura. Não é assim? A mais B é igual a C. Imporão as mãos dos enfermos, eles serão curados. Existe um aspecto de fé, existe um aspecto de crescer na nossa fé. Agora, tudo que a gente envolve fé, a gente precisa entender uma coisa. Primeiro, que eu acabei de dizer, fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Depois, se eu estou identificando áreas na minha vida que nós precisamos crescer em fé, eu preciso investir no conhecimento daquilo que a palavra diz nesse assunto, para que eu cresça em fé, e aí sim desfrute daquilo que já é meu. Porque a Bíblia diz em Isaías que Jesus Cristo levou sobre si todas as minhas dores e enfermidades. Ora, se ele levou é passado, sim ou não? Ele não vai levar, ele não está a levar, não, diz que ele levou, passado, ou seja, o direito de acesso àquilo que Jesus Cristo já conquistou é meu e seu. A vontade de Deus expressa nas Escrituras já foi dita claramente, ele levou, imporão as mãos dos enfermos e eles serão curados. Por todo o Novo Testamento nós vemos a concordância desses versículos. Você está comigo? Tem muita gente que na sua falta de entendimento, pega versículos, por exemplo, como o espinho da carne, que Paulo ele vai falar, aquele texto não fala sobre doença. Aquele texto, o texto é autoexplicativo, e aquele texto ele fala sobre o mensageiro de Satanás, ou seja, existia uma influência divina sobre pessoas que perseguiam Paulo. Aquele texto não tem nada a ver com doença. Você está comigo? Alguns textos do Novo Testamento, todos eles que podem parecer que é algo desse tipo, não tem nada a ver, irmãos. Por quê? Porque a vontade de Deus é saúde divina. A vontade de Deus é que a gente desfrute daquilo que Ele já conquistou na cruz. Você está comigo? Ora, estamos falando da vontade de Deus e acabamos de dizer que Jesus Cristo é a expressão exata de Deus. Eu quero agora trabalhar algum tema aqui com você acerca de Jesus. Você está comigo? A gente sempre pensa em alguns textos do Velho Testamento, e como eu já disse aqui algumas vezes, não, de maneira alguma, seria um louco se eu não valorizasse o Velho Testamento. Pelo contrário, nós amamos o Velho Testamento, valorizamos o Velho Testamento. Agora a gente precisa observar o Velho Testamento com os óculos certos. Você está comigo? Primeira coisa, o Velho Testamento não foi escrito para a igreja. O público-alvo do Velho Testamento não é você. O público-alvo do Velho Testamento é um povo que não conhecia a Deus como você conhece. Isso quer dizer, pastor, que eu não preciso ler o Velho Testamento? Não tem nada a ver. Você pode ler, você pode crescer, você vai aprender muitas coisas sobre Deus a respeito do Velho Testamento. Agora, faz o seguinte, usa o óculos correto. Qual é o óculos correto? Jesus Cristo. Eu vou te dar um exemplo aqui. Hoje nós vamos trabalhar bastante a Bíblia, mas eu quero te dar esse exemplo para que você entenda o que nós estamos falando aqui, tá bom? Lá em Êxodo, no capítulo 12, Deus ele instrui Moisés na instituição da Páscoa, tá bom? Deus ele instrui Moisés, instrui Moisés acerca da instituição da Páscoa. Então ele vai dar ali algumas instruções para Moisés, e lá no verso, acredito que no verso 21, do capítulo 12 de Êxodo, diz assim a palavra: chamou, pois, Moisés todos os anciãos, e olha aí vem a instrução: escolhei e tomai cordeiros segundo as vossas famílias, e molhai a Páscoa.
Tomai um molho de sopo, molhai no sangue que estiver na bacia, e marcai a verga da porta e em suas ombreiras com sangue que estiver na bacia. Nenhum de vós saia da porta da sua casa até pela manhã. Verso 23, porque, presta bem aqui atenção, porque o Senhor passará para ferir os egípcios. Quando vir, porém, o sangue na verga da porta e em ambas as ombreiras, passará o Senhor àquela porta e não permitirá ao destruidor que entre em vossas casas para vos ferir. Nós já trabalhamos esse versículo em outra ocasião, mas eu quero chamar a sua atenção para esse texto do Antigo Testamento, para exemplificar isso que eu acabei de ver. Nesse mesmo versículo, se você observar bem, a Bíblia fala na primeira parte assim: porque o Senhor passará para ferir os egípcios. Minha pergunta para você: quem vai passar para ferir os egípcios? Está com medo de falar? O texto está dizendo que quem vai passar para ferir os egípcios? O Senhor. Certo? Não é assim? A Bíblia diz: o Senhor vai ferir os egípcios. Primeira parte do versículo. Sim ou não? Tem gente com medo aqui de falar. Agora presta atenção na segunda parte. Quando vir, porém, o sangue na verga da porta e em ambas as ombreiras, passará o Senhor aquela porta e não permitirá ao destruidor que entre em vossas casas para vos ferir. Segunda pergunta: quem vai destruir? Quem vai ferir? Agora o coro aumentou. Então, no mesmo versículo bíblico, nós vemos uma espécie de confusão na pessoa que estava sendo inspirada para escrever esse texto. No caso, nosso amado Moisés. Ele diz, na primeira parte do versículo, que o Senhor vai ferir, e na segunda parte ele diz que o destruidor vai destruir. O destruidor vai ferir. Agora, por que essa confusão? Ora, se todos nós apagássemos essa luz aqui, e eu te pedisse que fosse até o fundo do palco e abrisse uma dessas portas, se você não conhece a igreja, ficaria para você muito difícil andar na luz, andar na escuridão, porque não há luz. Como não há luz, as trevas vão impedir que você veja de forma ideal. Assim era a vida no Velho Testamento. A luz só veio com Jesus Cristo. A expressão exata de quem Deus é só foi manifesta através de Jesus Cristo. O livro aqui, olha só, em Hebreus capítulo 1, verso 2, diz assim: nesses últimos dias, Deus nos falou pelo Filho. Aí ele qualifica o Filho. Quem é o Filho? O Filho é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser. Continuando falando sobre Jesus, João capítulo 1, verso 1, diz assim, diz que no princípio ele era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Lá no 14 vai dizer: e o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. João capítulo 5, verso 19 diz: então lhes falou Jesus: em verdade vos digo, que o Filho nada pode fazer de si mesmo, senão somente aquilo que vi fazer o Pai, porque tudo que o Pai fizer, o Filho também, semelhantemente, o faz. Que textos tremendos, irmãos. Ainda nesse ponto, olha só, Colossenses capítulo 1, 15. Este é, falando de Jesus, a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Agora, hoje é fácil olharmos para Jesus e olharmos para o Velho Testamento, porque nós temos o óculos. Jesus veio, Ele nos mostrou a vontade de Deus, Ele nos mostrou a vontade do Pai. Agora, imagine você vivendo ali na pele de Moisés, ou algum dos membros ali das tribos de Israel. Meu irmão, Jesus não veio, na sua cabeça ia passar a mesma coisa. Tem crente que até hoje pensa isso,
Deus é o autor do bem e Deus é o autor do mal. Você vai ver crentes hoje do Novo Testamento pensar que Deus coloca câncer. Admire se você tem gente que pensa que Deus coloca doença para ensinar alguma coisa. Misericórdia mesmo. Mas tem gente pensando assim. Sabe o que falta? Os óculos. Porque se nós olharmos para alguns versículos do Antigo Testamento, e nós não temos tempo para isso, temos a escola bíblica Verbo da Vida, para que a gente tenha mais tempo para tratar um assunto, mas aqui nesse tempo que temos, quero que você fique com isso. Alguns temas polêmicos do Antigo Testamento só são polêmicos porque os óculos estão errados. A partir do momento que a gente vê os óculos de Jesus, a gente entende aquilo que Jesus disse, quando ele vai falar que a lei foi dada por Moisés, mas a graça e a verdade vieram por meio de Cristo. Não fui eu que disse, graças a Deus por isso, mas a Bíblia que você ama e lê, e se dedica e medita, diz categoricamente que a lei foi dada por Moisés, só que ele coloca a verdade não do lado da lei, a verdade está aqui, do lado da graça e do lado de Cristo. A verdade foi dada por Jesus Cristo. Então, irmãos, a Bíblia começa a falar acerca de Jesus Cristo. João capítulo 6, verso 38 diz, e Jesus mesmo dizendo, porque eu desci dos céus, não para fazer a minha vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. Olha que maravilha, não para fazer a minha vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. Agora, Mateus no capítulo 4, verso 23, agora a gente já começa a falar do ministério de Jesus, já que ele mesmo diz que ele não veio fazer a vontade dele, e é certo que não, já que no Getsêmani a gente vê Jesus dizendo categoricamente, ele diz, olha, Pai, que não seja feita a minha vontade, mas a sua. O tempo todo Jesus está dizendo nos evangelhos, eu vim fazer a vontade de Deus, eu só faço aquilo que eu vejo meu Pai fazer. Então aquela dúvida de Moisés, que se era o Senhor ou era o destruidor, Jesus responde em João 10:10, onde ele diz que é o ladrão que veio para matar, roubar e destruir, mas Jesus dizendo, quem é Jesus? A expressão exata de quem Deus é, eu vim para que você tenha vida, e vida em abundância. Doença não tem nada a ver com vida e abundância, doença é muito mais do outro lado, do lado da maldição, destruição, morte. É isso que doença produz destruição, produz maldição, produz morte. Deuteronômio capítulo 28 chama doença de maldição, mas na frente na Bíblia fala sobre doença sendo uma opressão do diabo. Doença não tem absolutamente nada a ver com Deus, irmãos. Agora Jesus, ele tem tudo a ver com Deus. De fato, Jesus é a expressão exata de quem Deus é. Jesus veio nos mostrar quem Deus é, a vontade de Deus. Jesus veio manifestar para a gente na terra a vontade de Deus de forma expressa e absoluta. Mateus capítulo 4, verso 23, falando de Jesus, falando daquele que nos veio mostrar quem Deus é, olha o que diz, percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho e curando toda sorte de doenças e enfermidades entre o povo. Agora, se ele só fazia o que viu o Pai fazer, se ele era a expressão exata de Deus, com certeza, pregar o evangelho e curar toda a sorte de doenças e enfermidades entre o povo, faz parte da vontade de Deus. Mateus 9, 35, e percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Na verdade, curar fazia parte de quem ele era. Olha só, olha esse texto aqui, Atos capítulo 10, verso 38. Atos capítulo 10, verso 38, esse eu quero que a gente acompanhe junto ali, bem calmamente. Atos capítulo 10, 38 diz assim, como Deus
ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder. Quem ungiu Jesus de Nazaré? Deus. Com o quê? Com o Espírito Santo e com? Para quê? O texto diz, a qual andou por toda parte, fazendo o bem e curando a 50% dos oprimidos do diabo. É isso que diz aí? Não, diz assim, ó, curando a todos os oprimidos do diabo. Por que ele fez isso? Porque Deus era com ele. Que Deus é esse? O Deus que é o mesmo ontem, hoje e vai ser para sempre. Aleluia. Marcos capítulo 1, verso 40, diz, aleluia, aproximou-se deles um leproso, rogando-lhe de joelhos, se quiserdes, pode purificar-me. Jesus, profundamente compadecido, estendeu a mão, tocou-lhe e disse, quero, fica limpo. Irmãos, duas dúvidas geralmente pairam no corpo de Cristo acerca desse assunto. Eu ensino essa matéria, Cristo, aquele que cura, por anos, e sempre tem essas dúvidas. Primeiro, é se Deus quer curar, e depois se Ele pode. Geralmente, as pessoas não têm dúvida acerca do pode, porque sabemos que Deus todo é poderoso, e não há dúvidas em relação a Deus poder curar, embora eu já vi pessoas pensando que não pode. Está comigo? Agora, a dúvida geralmente para no sentido de querer. Olha o que esse leproso ele fala aqui, se quiserdes, podes purificar-me. Jesus, profundamente compadecido, estende a mão e diz, quero, fica limpo. Em outro momento, outra ocasião, alguém pergunta, né, para Jesus, Jesus, se quiseres, pode me curar, a mesma pergunta. Aí ele diz, se quero, tudo é possível ao que crê. Aleluia. Irmãos, Isaías capítulo 53, verso 5, ele diz assim, diz que ele foi transpassado. Vamos abrir esse texto aqui, que eu quero abrir, ver os textos anteriores. Isaías, no capítulo 53, verso 4, verso 3. Olha o que diz. Ele é desprezado e o mais rejeitado entre os homens de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e deles não fizeram caso. Verso 4, certamente, diga certamente, não há dúvida, certamente, Ele tomou sobre si todas as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, passado, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Não é assim? Muitas pessoas usam esse texto como se fosse uma profecia que um dia seria cumprida. Só que essa profecia ela já foi cumprida. Onde que a gente sabe isso? Mateus capítulo 8, verso 16, diz assim, chegada a tarde, trouxeram-se muitos endemoniados, e ele meramente com a palavra expeliu os espíritos, curou todos os que estavam doentes, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías. Ele mesmo tomou as nossas enfermidades e carregou as nossas doenças. Ah, mas isso foi Jesus. Pedro, lá na frente, 1 Pedro capítulo 2, verso 24, testifica da mesma coisa, carregando ele mesmo sobre o seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça, por suas chagas foram sarados. Ou seja, 3 testemunhas na Bíblia, Antigo Testamento, os Evangelhos, e também no Novo Testamento, nas cartas, testificam da mesma coisa, que ele tomou, ele levou, ele carregou, já era, Zé Fini.
Está comigo? O que a gente precisa fazer? Trazer essa realidade para dentro do nosso coração. 2 Coríntios, capítulo 5, verso 21, diz assim: aquele que não conheceu o pecado, ele, Deus, fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. O que isso tem a ver com cura? Tem tudo a ver. Isaías, capítulo 53, a gente acabou de ver, fala sobre redenção e fala sobre cura divina. Agora, não há dificuldade para os crentes entender que somos salvos, sim ou não? Aceitamos Jesus, vamos para o céu, glória a Deus, vou encontrar você no céu. A maioria das pessoas não tem dificuldade para entender que são salvas, uma vez que recebem Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. E elas estão certas, porque realmente nós somos. Nascemos de novo, recebemos um novo Espírito, nascemos de novo em Deus, porque Ele se fez pecado para que eu e você nos tornássemos justiça de Deus. Ele levou sobre si o pecado, para que eu e você andássemos em justiça divina. O que isso aconteceu? Nascemos de novo. Um odre novo foi reconstruído, para quê? Para que o vinho novo, o Espírito, viesse habitar dentro de nós. Tudo isso aconteceu na obra da redenção, e geralmente as pessoas não têm dificuldade de entender isso. Nascemos de novo, vamos para o céu. Amém? Agora, o mesmo texto que fala sobre isso, diz que a gente é curado. Não é outro texto. Não é outro texto. Aonde que está isso? Volta para Isaías. Isaías no capítulo 53, lá no verso, deixa eu ver aqui, acho que é verso 10. Diz assim, Isaías 53, verso 10, o mesmo capítulo. Todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar, quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, vos haverá prosperidade prolongada os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho da sua alma e ficará satisfeita. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento, justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Verso 12, por isso eu lhe darei muitos como parte, com os poderosos repartirá o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte, foi contado como os transgressores. Contudo, levou sobre si os pecados de muito, e pelas transgressores intercedeu. Ou seja, o mesmo capítulo que fala que a gente é salvo, diz que a gente é curado. Não é outro, é o mesmo. O pacote, irmãos, é completo. A salvação que foi disponibilizada para nós, ela é completa. Certa vez havia aquela mulher, nós vamos começar a encerrar com isso, e aí vamos orar. Mas eu quero que você preste atenção. Certa vez houve uma mulher, a Bíblia diz que ela havia 12 anos, sofria de uma doença. 12 anos, imagine você. Isso não são 12 dias, 12 semanas, são 12 anos. E a Bíblia diz que ela ouviu falar de Jesus. Fé vem como? Pelo ouvir. Conhecimento vem como? Pelo ouvir. O conhecimento de quem Jesus era e o que Jesus estava a fazer chegou no coração daquela mulher, a ponto dela crer que se ela tocasse nele, ela seria curada. Essa era a fé dela, essa era aquilo que ela gerou no coração dela. Um certo dia ela ouve que Jesus está passando pela cidade. Aquela mulher não perdeu tempo, irmãos. Aquela mulher que, segundo a Bíblia, dizia continuamente: se eu tocar nele, eu serei curado. Se eu tocar nele. Agora estava a oportunidade de tocar naquele homem ungido de Deus, aquele homem que estava a curar pessoas pelo poder de Deus, aquele homem que operava de acordo com os céus, agora estava lá passando perto deles, aleluia. E aquela mulher que não poderia estar lá na posição que ela estava, porque havia fluxo de sangue saindo dela. Então, segundo a lei, segundo a religião, ela não poderia estar lá. Ela, na verdade, teria que até gritar. Caso alguém chegasse perto dela, ela precisava, segundo a lei da época, gritar: não chega perto de mim, eu sou imunda, passa longe de mim. Imagine você o conflito que aquela pessoa estava vivendo na alma. Os sentimentos, as emoções, aquela mistura. E se alguém me reconhecer, e se alguém me ver, e se não funcionar, e se... Não, irmãos, não tinha nada disso na mente dela.
Só havia na cabeça dela uma convicção: esse é um homem de Deus, eu vou tocar nele, eu vou ser curada. Como que ela chegou a essa conclusão? Ouvindo e confessando, dizendo continuamente: se eu tocar nele eu vou ser curada, se eu tocar nele eu vou ser curada, se eu tocar nele eu vou ser curado. Aquilo gerou fé naquela mulher, a ponto de ela deixar de lado tudo aquilo que ela foi ensinada que era certo, que a religião diz para ela: você não pode chegar perto de gente, você não pode chegar perto das pessoas, você tem que gritar, você tem que estar à parte, você é imunda, você é podre, você é doente. A religião colocou esse label nela. Como é que fala label? Etiqueta nela. A religião colocou essa etiqueta nela. Você é doente, você não vale nada. E tem um monte de crente aceitando essa placa. Eu sou doente. Mas é assim mesmo. A vida é assim mesmo. Sofrer, até que um dia, se Deus quiser, a gente vai para o céu. Tem um monte de gente sofrendo injustamente, por ignorância. A vontade de Deus não é que a gente viva dessa forma. A vontade de Deus é que a gente desfrute aquilo que foi conquistado por Ele mesmo na cruz. Eu não estou dizendo aqui, irmãos, que a nossa vida vai ser um mar de rosas. Não é isso que a Bíblia diz. Mas a Bíblia diz que ainda que eu ande pelo vale da morte, ou seja, essa palavra ainda é muito importante. Tem gente que acha que é obrigatório o deserto. Não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia nunca falou que a vida do crente é mesmo uma desgraça, é um deserto, é vale, e aí um dia a gente vai para o céu e essa desgraça toda vai acabar. Não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que eu e você somos herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo, embaixador do reino dos céus. A Bíblia nos coloca em Cristo à direita de Deus. Agora, se Ele é o cabeça da igreja, você consegue imaginar, olhar para Cristo e ver Cristo doente? Você consegue imaginar Jesus Cristo doente? Está doendo tudo. Você consegue imaginar esse Jesus Cristo? Não, irmãos. Jesus Cristo que a gente consegue é vencedor, é forte, é corajoso. É aquele que pisou na cabeça do diabo. Esse é o Jesus Cristo que a gente conhece. Agora, deixa eu te dizer uma coisa. Você não pode separar a cabeça do corpo. A Bíblia diz que Ele é o cabeça, mas você é o corpo. Não podemos de maneira alguma separar essa realidade da cabeça. Se estivermos de fato conectados à videira, a Bíblia até diz que eu vou pedir o que eu quiser e vai ser feito. Joãozinho fala. O problema, irmãos, é que a igreja se acostumou com as migalhas. De repente, num culto, numa manifestação do poder de Deus, chegou aquela conferência do fogo, do impossível, do profético, do xalabatê estrelado. Não, irmão. É diário. É para a gente viver milagre todo dia. É para a gente viver a manifestação do poder de Deus todo dia. É para a gente viver a vontade de Deus todo dia. É andando, é no tung, é dirigindo, é a pé, é dentro de casa, é fora de casa, é no trabalho, é na escola, é na universidade. O milagre de Deus é para te acompanhar, porque a Bíblia diz que as bênçãos dele vão correr atrás de você. Pastor, que discurso motivacional maravilhoso. Não, irmãos, estou querendo que você fique motivado, não. Estou querendo que você creia no que a palavra diz. Porque o que vai te levantar, o que vai curar essa enfermidade, não é a alma, não é ficar alegrinho na alma, não é solidificado no espírito a verdade da palavra, e deixando de lado aquilo que a religião nos ensinou, a vivermos uma vida medíocre, aceitando qualquer porcaria que o diabo lança. Porque tem crente vivendo desse jeito. O diabo bate na porta com um presente do quinto dos infernos e o crente está lá: é normal, bota para dentro, é normal, é assim mesmo, é deserto, é vale. Que conversa, irmão. A Bíblia diz que é de fé em fé, em glória, aleluia, oh aleluia. Nós somos corpo de Cristo, irmãos, e é ilegal para o diabo trazer doença sobre a sua vida, é ilegal. É isso que a Bíblia diz, que é ilegal. Aleluia, aleluia. Grupo de louvor pode vir aqui, por favor. Aquela mulher, ela
ela começa a dizer para si mesma. Aí a Bíblia diz que um dia está lá Jesus passando na cidade. Irmãos, aquela mulher enfrenta tudo. Ela enfrenta até ela mesma. Porque com certeza, na sua alma, havia questionamentos. Com certeza, na sua alma, havia ali alguma pontinha de dúvida. Mas deixa eu te dizer uma coisa, e eu vou repetir as palavras do irmão Reagan. É possível duvidar na mente e crer com o coração. Mas a Bíblia diz que se eu crer com o coração, eu vou dizer à montanha, ergue-te e lança-te no mar, e vai ser feito. Sabe, irmãos, talvez a gente esteja há tanto tempo com essa enfermidade, com esse sintoma, que talvez até tenha virado uma doença de estimação. Tem gente até diz a minha doença. Mas sabe de uma coisa, essa doença não é sua. Não foi Deus que te deu. E se não foi Deus que te deu, é ilegal que essa enfermidade, essa dor, esse relatório médico continue do mesmo jeito. Eu não estou aqui desprezando a tua experiência, aquilo que você passou, só você sabe o que você tem passado durante esses anos. O que eu estou a te dizer aqui não é uma crítica, nem um questionamento à sua fé. Mas eu quero que você pense nisso que nós vimos hoje. Não é a religião que está a dizer, não é a igreja Verbo da Vida, é a palavra que diz que Ele era a vontade de Deus em manifestação. Toda vez que Ele via alguém doente, Jesus curava, irmãos. Uma vez Ele disse para uma mulher que era impossível uma filha de Abraão ficar daquele jeito. Aleluia! Sabe, quando Deus colocou esse culto no nosso coração, é porque Ele sabia que era preciso a manifestação do poder de Deus para a cura. Nós vamos ver aqui nesse lugar cadeiras de rodas se levantando, vamos ver pessoas cegas voltando a enxergar, pessoas surdas voltando a ouvir. Outro dia mesmo tivemos uma irmã aqui, eu até citei o testemunho dela, 70% de perca da visão. E assim, irmãos, pelo poder de Deus, a irmã começa a enxergar de novo. Não precisa de muita coisa, não precisa de muito propaganda. Só precisa de uma coisa, o poder de Jesus Cristo manifesto. E eu creio que Jesus Cristo está aqui para nos curar. Eu creio que Jesus Cristo está aqui porque Ele mesmo disse, como eu citei no início, onde houver 2 ou 3 reunidos no nome dEle, nós estamos aqui em mais de 2, em mais de 3. Jesus Cristo está aqui. Agora a manifestação do poder de Deus ocorre através do corpo. E nós vamos fazer aquilo que Marcos capítulo 16 diz. A gente acabou de ler, diz que imporão as mãos dos enfermos e eles serão curados. Não tem, irmãos, muita explicação, muito mistério. É só vir com fé. É só acreditar que a palavra de Deus é a verdade, ponto final. Ah, mas teve um relatório médico, isso e aquilo. Irmãos, eu sei disso tudo. Eu amo a vida dos médicos, eu não desprezo de maneira alguma os médicos. Eu creio que Deus está ungindo muito médico aí, irmãos, para trazer esperança para o mundo. E é no nível ali que eles estão mesmo. Eu creio em intervenções sobrenaturais através de cirurgia e outras ações médicas. A gente não está desprezando a medicina e o conhecimento humano. Mas existe um momento onde uma intervenção dos céus ocorre sobre a terra. Smith Wigglesworth diz que existe algo no crente onde os tempos e as estações são modificadas por causa da fé. Maria, certa vez ali, disse para Jesus, olha, faça aí um milagre, era um casamento, e a resposta de Jesus foi, mulher, não é chegado o meu tempo.
Sabe o que ela fez? Ela simplesmente continua andando e diz: faz tudo que ele disser. Sabe o que ela fez? Ela adiantou o processo pela fé. Pela fé. Pela fé. A Bíblia diz que para a igreja foi dada uma chave. A Bíblia diz que tudo que eu e você ligarmos na terra, terá sido ligado no céu. Existe uma conexão divina, sobrenatural entre a igreja e os céus. E eu creio que hoje vai ser o seu dia. Eu creio que hoje é um dia onde você, essa doença que tem te incomodado, vai deixar o seu corpo completamente. Por quê? Porque existe uma unção de cura nesse lugar palpável. Eu não quero de maneira alguma que você saia daqui com a mesma enfermidade que talvez há anos te atormentou. Por isso, meu irmão, minha irmã, se você está aqui no nosso meio, você está com alguma dor, alguma enfermidade, seja o que for, eu queria que você viesse aqui à frente, saísse aí do seu lugar, vem aqui à frente, nós vamos fazer aqui uma fila e a gente vai orar por você, tá bom? Tem alguém no nosso meio com alguma dor, alguma enfermidade? Vem cá, sem constrangimento algum, nós estamos em família, você não precisa ter vergonha, amém? Não precisa ter vergonha de maneira alguma, nós estamos em família. Vou te dar um exemplo. Uma vez eu estava com, toda vez que havia um convite para a cura, eu ficava ali com vergonha, afinal de contas, o que as pessoas vão pensar? Aí um dia eu estava numa conferência, e o ministro chamou lá na frente para a cura. Quem que levanta? Mama Jen Wright, fundadora desse ministério. Ela se levanta e vai para a fila de cura. Meu Deus, irmãos, como que às vezes a gente é religioso e a gente liga demais para a opinião dos outros, sabe? Essa é a nossa oportunidade. Vamos ter outras, mas essa pode ser uma oportunidade para você sair daqui completamente curado. Portanto, não deixe que a vergonha, a dúvida e a possível opinião ou julgamento de alguém interrompa esse processo sobrenatural de intervenção divina na sua vida. Amém? Nós vamos orar. Como eu digo, a gente não precisa convencer ninguém que está doente ou sofrendo enfermidade. Amém? Vamos orar e nós vamos ver o poder, a manifestação do poder de Deus na vida desses irmãos, dessas irmãs. Amém? Você crê nisso? Então eu queria pedir, Marina está com o Lulu ali, né? Giovana, Raquel, por favor. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Enquanto nós cantamos, Deus está se movendo, se movendo. Deus se move. Enquanto nós cantamos, Deus está se movendo, se movendo. Veio aos louvores do seu povo. Enquanto nós cantamos, Deus está se movendo, se movendo. Se move, veio aos louvores do seu povo. Enquanto nós cantamos, Deus está se movendo, se movendo. Deus se move, veio aos louvores do seu povo. Enquanto nós cantamos, Deus está se movendo, se movendo. Deus se move.
movendo, se movendo. Deus se move em mim e eu me movo nele. Deus se move em mim e eu me movo nele. Deus se move em mim e eu me movo nele. Deus se move em mim e eu me movo nele. Deus se move em mim e eu me movo nele. Deus se move em mim e eu me movo nele. Deus se move em mim, eu me movo nele. Deus se move em meio aos louvores do seu povo. Enquanto nós cantamos, Deus está se movendo, se movendo. Deus se move em meio aos louvores do seu povo. Enquanto nós cantamos, Deus está se movendo, se movendo. Deus se move em mim e eu me movo nele. Deus se move em mim e eu me movo nele. Deus se move em mim e eu me movo nele. Deus se move em mim e eu me movo nele. Deus se move em mim e eu me movo nele. Deus se move em mim, eu me movo nele. Deus se move em mim e eu me movo nele. Deus se move em meio aos louvores do seu povo. Enquanto nós cantamos, Deus está se movendo, se movendo. Deus se move em meio aos louvores do seu povo. Enquanto nós cantamos, Deus está se movendo, se movendo. Deus se move em mim, eu me movo nele. Deus se move em mim, eu me movo nele. Deus se move em mim, eu me movo nele. Deus se move em mim, eu me movo nele. Deus se move em mim, eu me movo nele. Deus se move em mim, eu me movo nele. Deus
povo. Enquanto nós cantamos, Deus está se movendo, se movendo. Deus se move em meio aos louvores do seu povo. Enquanto nós cantamos, Deus está se movendo, se movendo. Aleluia, aleluia. Mais alguém do louvor? Amém. Glória a Deus. Deus é bom. Aleluia. Deus é fiel. Deixa eu só compartilhar algo com vocês. Quando eu chamei o louvor, Deus falou comigo. Era que tinha pessoas no louvor que necessitava mesmo uma intervenção divina. E na hora eu perdi isso, mas graças a Deus, porque Deus é bom. Então eu creio que é a vontade de Deus de curar vocês instantaneamente nessa noite, porque Deus é bom, amém? Glória a Deus. Eu
move em mim e eu me movo nele. Deus se move em mim e eu me movo nele. Deus se move em meio aos louvores do seu povo. Enquanto nós cantamos, Deus está se movendo, movendo. Deus se move em meio aos louvores do seu povo. Enquanto nós cantamos, Deus Deus é bom. Aleluia. Deus é bom. Deus é fiel. Deus é fiel. Deus é bom. Tem mais alguém aí? Parece que é dor no ombro. Tem uma dor no ombro. Alguém está com alguma dor no ombro? Algum lugar? Amém. Glória a Deus, Franciscão. Qual que é? Em nome de Jesus. Dor, eu te ordeno que vai embora agora. Em nome de Jesus. Levanta a mão aí, Franciscão. Cadê? Deus se move. Foi embora? Em meio aos louvores Deus é bom. do seu povo. Aleluia. Deus é fiel. Oh, aleluia. Exalte o nome do Senhor. Levante suas mãos. Agradeça a Deus. Obrigado, Pai, em nome de Jesus. O Senhor é bom. O Senhor é fiel. Aleluia. 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 O Senhor é bom. Aleluia. Deus é bom. Tem mais alguém, irmãos? Dor no joelho. Tem alguém aí com dor no joelho? Aleluia. Venha cá. Aleluia. Tem mais alguém com dor no joelho? Todo mundo aí, bota a mão no joelho. Tem gente que está com vergonha aí. Em nome de Jesus. Raquel, está doendo agora? Atrás? Em nome de Jesus. Dor, eu te dou a ordem. Em nome de Jesus. Curada, sarada agora. Em nome de Jesus. Dor, desapareça agora. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Chega aí, Francisco. Pastor Francisco. Bota a mão de novo, Mateus. Aleluia. Bota a mão aqui atrás. Faz assim. Fala assim, dor. Vai embora. Eu me movo nele. Deus Vem aí, cara. Glória a Deus. Deus é bom. Vai embora. Aleluia. Você que está sentado aí, coloca a mão de joelho. Deus é tão bom que mesmo você com vergonha, a misericórdia de Deus vai te alcançar. Coloca a mão no joelho aí, em nome de Jesus. Dor no joelho, eu te ordeno que vai embora agora, em nome de Jesus. Eu sei que hoje passou, mas está sentindo de vez em quando dor no joelho. E essa dor vai desaparecer agora, em nome de Jesus. Obrigado, Pai. Obrigado, Pai. O Senhor é bom e fiel. O Senhor sempre nos ouve. Dor vai embora agora, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Agradeça ao Senhor. Comece a agradecer ao Senhor. Oh, Pai, obrigado, Senhor. O Senhor é bom. Ebracandra brastrocondra brastrequirebama. Ebracandra dequedrastrobocondra bracandra brastrogamba bacadrabase. Eramandra quedracodrostrobacadabase. Eu vejo uma dor no peito, aqui nessa parte aqui, ó, no peito, como se fosse ar preso, uma dor que está incomodando. Aleluia. Feche seus olhos, coloque a mão aqui. Em nome de Jesus. Dor, seja qual for a causa, eu te ordeno que desapareça da vida da minha irmã agora, em nome de Jesus. Desapareça agora, em nome de Jesus.
respiração plena. Eu declaro uma respiração plena, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, a partir de agora, respirando como nunca respirou antes. Em nome de Jesus, faça assim. Oh, aleluia. Obrigado, Pai. Obrigado, Pai, o Senhor é bom. Obrigado, Pai, o Senhor é bom. O Senhor é bom, o Senhor é fiel. O Senhor é bom, o Senhor é fiel. Obrigado, Pai. Oh, aleluia. Obrigado, Pai. Abre quendras, troca, dabra. Agradeça ao Senhor. Vamos só ver se tem mais algo que o Espírito Santo quer fazer nessa noite. Amém. Pai, em nome de Jesus, eu quero orar por uma irmã nossa que está aí crendo contra o câncer lá do Porto. Ela, o nome Laura. Nós cremos na manifestação do poder de Deus. Amém. Cremos que seja através da medicina ou de uma intervenção divina mesmo, direta. Nós cremos na manifestação do poder de Deus. Câncer não é um nome especial que o nome de Jesus não funciona contra. Não tem opção, irmãos. A Bíblia diz que o nome de Jesus é o nome sobre todo nome. Não tem opção de aparecer um nome que é sobre o nome de Jesus. Isso nunca vai acontecer. Portanto, nós vamos crer. Vamos ligar na terra a cura de Laura. E vamos ver, irmãos, a manifestação do poder de Deus na vida dela. Você crê nisso? Pai, em nome de Jesus, como igreja do Senhor, nós entramos em concordância, Pai, e declaramos, Senhor, em nome de Jesus, Laura curada e sarada em nome de Jesus. Pai, declaramos o corpo dela, Pai, respondendo aos remédios, Pai, à química, em nome de Jesus. Declaramos o corpo dela, Pai, em nome de Jesus, respondendo, Pai. Responda, corpo. Levanta em nome de Jesus. Levante-se em nome de Jesus. Acorde, sistema imunológico. Em nome de Jesus, nós damos uma ordem. Acorde em nome de Jesus. Seja fortalecido pelo poder do nome de Jesus. Declaramos cura divina sobre a vida dela. Laura curada e sarada. Laura viverá e não morrerá. Laura viverá e não morrerá. Laura viverá e não morrerá. E contará os feitos do Senhor. Declaramos, Pai, uma mulher de Deus sendo levantada, cheia da palavra e do Espírito, porque ela não morrerá, mas será uma pregadora do Evangelho e percorrerá o mundo pregando a palavra, Pai. Laura, a mulher que venceu o câncer, a mulher que venceu pelo poder do Espírito, algo que parecia impossível, foi possível por causa do nome de Jesus. Nós não abrimos mão dela, Pai. Nós não abrimos mão dela, declaramos ela viva, operante e eficaz debaixo do poder de Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Obrigado, Pai. Obrigado, Pai. Queridos, que Deus continue te abençoando. Amém. Pai, em nome de Jesus, nós levantamos diante de Ti agora, Pai, a Dona Paula. Pai, obrigado, Pai, porque o Senhor é bom. Nós não abrimos mão da Dona Paula, Pai. Pai, nós declaramos uma intervenção divina sobre a vida dela, Pai. Declaramos a vida Zoe de Deus que habita nela, operando, Pai, do alto da cabeça até a planta dos pés. Em nome de Jesus, Paula é curada em nome de Jesus. Obrigado pela manifestação do poder de Deus, uma intervenção divina naquela casa, Pai. O marido dela vai olhar e vai reconhecer, só podia ter sido Deus. Declaramos, Pai, oh, aleluia. Nós lançamos uma palavra. Certa vez, Pai, o centurião disse para Jesus Cristo, e ele disse que Jesus não precisava nem ir à casa dele, porque ele era um homem de autoridade, e ele reconhecia que apenas uma palavra lançada
era capaz de mudar a circunstância. Pai, como igreja do Senhor, nós lançamos uma palavra. Nós lançamos uma palavra sobre a casa de Dona Paula agora. Nós lançamos uma palavra de cura. Ordenamos cura, intervenção divina, saúde divina sobre o corpo dela agora. Lançamos toda enfermidade para o inferno, Pai. Declaramos, Senhor, em nome de Jesus, esse câncer amaldiçoado desde a raiz. Esse câncer não vai prosperar, esse câncer vai minguar. É como a figueira que Jesus encontrou e ele amaldiçoou desde a raiz. Nós damos uma ordem, amaldiçoamos esse câncer desde a raiz e declaramos recuperação, saúde divina sobre a vida de irmã Paula agora, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Veremos, Pai, a irmã Paula aqui testemunhando da saúde divina, do poder de Deus que operou sobre a vida dela. Nós celebraremos, mas de fato já celebramos antes, Pai, porque ela é curada e sarada, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Obrigado, Pai, obrigado, Pai, obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Oh, aleluia, o Senhor é bom, o Senhor é tão bom. Obrigado, Pai, porque o Senhor é bom, o mesmo ontem, hoje, vai ser para sempre. Nós te damos graça pela tua bondade, pela manifestação do teu amor e das tuas promessas em nosso meio. Somos uma igreja que anda em saúde divina, Pai, e declaramos e manifestamos saúde sobre essa cidade. Marinha Grande, Leiria, todo o centro de Portugal conhecerá a palavra revelada e será liberto, andando em saúde divina. Cremos em hospitais vazios, Pai, hospitais vazios, pelo poder do nome de Jesus. Lançamos uma palavra de cura, de manifestação de cura, sobre os corredores do hospital de Leiria e os outros hospitais. Levanta, Senhor, trabalhadores, nos dê, Pai, oportunidade de entrar naquele lugar e manifestar o poder divino de cura, em nome de Jesus. O Senhor é bom, Pai, o Senhor é bom, e nós cremos no Evangelho da palavra e do poder, e te damos graça, Pai, porque nosso Pai não está morto, Jesus Cristo está vivo e operante, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. Glória a Deus.